Bom, vamos mudar de assunto aqui no JC, porque daqui a mais ou menos 2 meses, os candidatos do Enem vão fazer o segundo dia de provas. E o prazo está cada vez mais perto, né? Está chegando. Com isso, a ansiedade também. São muitos os desafios num só momento da vida e aos 17 anos. Logo, logo, Pedro vai precisar testar todos os conhecimentos acumulados ao longo da trajetória estudantil em um único exame. E aliado a isso, ainda tem a difícil escolha de qual profissão quer seguir. Pelo menos essa última etapa, ele venceu. Veio surgir em minha mente e no meu coração a vontade na profissão de licenciatura e na disciplina de matemática, porque é a disciplina que eu sou apaixonado, que eu amo. Curso escolhido, agora é batalhar por uma vaga na universidade. E como o Enem é o passaporte para essa conquista, não tá nada fácil enfrentar uma maratona intensa de estudos entre escola e casa e as emoções que se intensificam nessa reta final para o exame. Eu já fiz o Enem 2 vezes como treineiro, então todo esse ambiente, de certa forma, é mais tranquilo, mas não 100%, né? Porque o terceiro ano é um ano decisivo, é um ano que eu vou fazer para valer, então tem toda essa questão de querer passar. Passar por um processo seletivo significa mesmo lidar com fortes emoções como ansiedade, preocupação e nervosismo. Ainda mais quando se tratam de jovens e adolescentes, como no caso de Pedro, que vão definir o futuro profissional em uma única prova. Só que quando não controlado, o emocional pode prejudicar o desempenho na hora decisiva. E estamos falando de um universo de quase 4 milhões de candidatos em todo o país que se inscreveram na edição desse ano do Enem. Só aqui na Paraíba são 124 mil que devem estar se identificando com tudo isso que estamos falando. Os jovens nesse período, né, eles passam por uma pressão muito grande dos pais, da sociedade, uma expectativa muito grande em cima deles, né? E tanto aquele jovem que está ali no primeiro lugar da sala, muitas vezes, né, como aquele jovem que também tem mais dificuldade e não está tão envolvido nos estudos. Então, tem aquela ideia de que eu preciso passar de primeira, de que é uma escolha que eu preciso fazer para o resto da vida, né? Essa autocobrança excessiva na hora dos estudos. E tá chegando o momento de enfrentar as provas. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Com tão pouco tempo, além de se preocupar com a preparação, tá na hora também de cuidar da mente. É importante que os pais realmente passem essa tranquilidade, de que entendam esse momento, porque às vezes a autocobrança deles já está muito elevada. Então, se vem o pai e ainda vem trazer essa cobrança externa, é mais provável que isso traga mais resultados negativos do que positivos para o desempenho desse jovem. É justamente o apoio familiar o maior aliado de Pedro para lidar com esse turbilhão de sentimentos. Ela chegou para mim e disse: Pedro, se você vier a não passar uma vaga, não se preocupe, não se sinta pressionado, porque o Enem não se faz somente uma vez. Isso ajuda 100%, né? Claro. A gente segue falando sobre esse controle da ansiedade, porque João Tiago está numa sala de aula cheia de alunos, se preparando aí para o Enem. Vamos saber como é que está essa ansiedade dessa turma por aí, João. Boa noite para você. Mas olha só, nessa época... Muito boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. A gente veio aqui a um cursinho para continuar discutindo esse assunto, para falar sobre ansiedade com os estudantes e também com o professor, para a gente saber o que pode ser feito para tentar reverter esse quadro, mudar essa visão, tentar ajudar esses estudantes a se tornarem um pouco mais tranquilos. Afinal de contas, falta menos de 60 dias para o Enem, então tá todo mundo já naquela reta final. Aqui a gente tem uma sala cheia, muita gente, muitos estudantes se preparando justamente para essa prova. Tá tendo aqui, nesse momento, a aula de redação. E o Arthur é professor e é ele que eu vou interromper ele nesse momento para ele dar umas instruções pra gente. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, João? Arthur, a gente tá falando sobre ansiedade nesse momento de reta final pro Enem. O que você, como professor, e o que os professores em geral dizem para os estudantes nessa hora? Porque começa a fritar os neurônios aí, o pessoal começa a ficar um pouquinho mais ansioso mesmo. Como combater isso? O que os professores dão de dicas para os estudantes nessa hora? Perfeito, boa noite, João. Seguinte, tem 2 pensamentos que não podem sair da mente do estudante. O primeiro é a certeza que ele fez o seu melhor. Então,
tecnicamente, nunca ninguém faz tudo. Nunca ninguém completou todo o conteúdo, nunca ninguém fez todos os simulados, toda a lista de questões. Isso é impossível. Mas você fez o seu melhor. Tendo feito o seu melhor, você também não pode ter medo da reprovação. Você tem que cogitar sempre que é possível não passar no Enem, mas você nunca pode temer isso. Por quê? Porque quando você tem esse temor e você não tem essa gratidão pelo processo que você teve, potencializa essa ansiedade. Então, se posso te dar 2 segredos: gratidão pelo seu processo, gratidão pela sua dedicação que você teve, e em segundo momento, sobretudo, entender que a reprovação não está no caminho daquele que está treinando esse sucesso, ou seja, não temer a reprovação. Isso pode acontecer, eventualmente. E isso também não é um sinal de que ele tem que parar esse processo. Ele pode continuar em outros momentos. Pois é, a ideia geral é que o aluno não pode ir para a prova temendo a prova, temendo a reprovação. Mas ele tem que saber no seu íntimo que isso é possível. Ou seja, a minha vida ela é influenciada pelo Enem, mas ela não depende do Enem. Então, se eu não passar do Enem, eu não vou estar sem casa, sem comida, sem ter o que beber, o ar de respirar. Então, essa prova vale muito, mas não vale minha vida. Então, eu preciso ter essa consciência para dar a ela o peso que ela realmente tem. É uma prova que pode acelerar meu processo hoje, amanhã ou depois. Arthur, obrigado pelas dicas. Eu vou conversar agora com os estudantes. Eu não avisei eles que a gente ia conversar com eles, justamente para aumentar essa tensão, essa ansiedade no coração deles. Tudo bom? Qual é o teu nome? Maria Clara. Maria Clara, me diz uma coisa, como é que você está se preparando para essa prova? Enfim, estou ansiosa como todo estudante, mas como o meu professor falou, eu não posso temer a minha vida, porque a minha vida não depende do Enem, porém, após o Enem, vou ter seguindo a minha vida. E claro, não vou temer a minha reprovação, porque isso é uma coisa que vai acontecer ou não, até porque a vida é feita de incertezas. Então, eu vou fazer a minha parte, vou estar convicta da minha parte e sei que se der certo, deu certo. Se não deu, eu tô aqui para tentar novamente. Seguindo em frente. Isso mesmo. Tá certo. Tá fazendo, vai fazer para quais cursos? Medicina. Medicina. Boa sorte para você, então. Qual é o teu nome? Camila. Camila me deu um sorriso agora de tanto... Ela tá numa ansiedade. Não fala comigo, não fala comigo. Camila, me diz uma coisa, para qual curso você tá fazendo esse cursinho? Direito. Direito. E aí, como é que tá a ansiedade para a prova? E como é que tá a sua preparação para tentar reduzir essa ansiedade? Tá indo, eu acho. Eu tô me preparando, sinto que eu tô fazendo o meu melhor, mas se eu não passar, pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu vou estar bem. Vai estar bem, né? Boa sorte para você também. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quem é que tá ansioso pro Enem? Podem assumir, é isso mesmo. Esse é o momento de estar realmente ansioso, mas sabendo lidar justamente com essa ansiedade. Da forma como o professor falou, a dica é muito boa. Gratidão pelo processo e também a certeza de que as incertezas existem. As pessoas, elas podem não passar no Enem, isso pode acontecer e a vida segue, a vida continua. Essa galera aqui está se preparando, todo mundo tem que estar se preparando mesmo. O importante é não parar. Linda, eu volto com você. Valeu, João. Obrigada pelas informações. Dá um tchauzinho aí para essa turma. Boa sorte a todos. Que dê tudo certo. E é sobre esse assunto que a gente quer a sua participação hoje aqui no JC, na nossa interação do Jornal da Correio. Cadê? Aqui o nosso vídeo, nos comentários você deixa a sua participação também, falando sobre essa ansiedade dos estudantes. Se você tem alguma dica para dar para essa turma também, escreve lá, que daqui a pouco a gente traz aqui a sua participação. E se você preferir, tem o nosso WhatsApp também, que já está aberto para receber sua mensagem. 99332 1212.